Amém, igreja? Quem quer mais poder aí de Deus? Eu quero. Então levanta as duas mãos. Eu quero, Senhor. É isso aí, força, irmãos. Irmão, que luta. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E ponto, ó. Ponto. Acabou, não tem mais conversa pro diabo, amém? Então eu quero que você pegue a tua Bíblia. Glória a Deus. E nós vamos meditar numa palavra que está lá em Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 12. Versículo partido 43, irmãos. A estratégia de Satanás. Vendo, irmãos? Estratégia. Então quer dizer que o diabo ele é Amém? Então por isso que a gente sempre vai falar aqui nesse altar. Cuidado que o diabo é estrategista. A Bíblia Sagrada fala que ele é sedutor. O que é sedutor, irmão? Ele consegue seduzir. Você vê o encantamento, né? Falam que tem certo tipo de cobra que ela fica olhando para você. Você fica tão encantado que você acaba caindo do bote dela. Você sabia? É o que aconteceu com Eva, né? Por isso que ele é sedutor. Ele seduziu ela e ela acabou falhando. Então cuidado com o diabo, viu? O diabo ele é sedutor e a Bíblia fala que ele é estrategista. Então, ó, estrategista. Ó, a partir do versículo 43. Amém, igreja? Então vamos ler. Está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nós pedimos ao Senhor, Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá também estratégias, Pai, para que nós possamos, meu Deus, repreender, Pai, o inimigo, Senhor, bloquear o inimigo, Senhor, para que o inimigo venha cair por terra, Pai. Por isso, no nome do Teu Filho Jesus nós te pedimos, Pai, fala conosco através desta palavra, fala conosco através de outras mensagens também que eu vou aqui ler da Tua palavra, para que nós possamos, oh meu Deus, unir tudo e entender e compreender, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela é, oh meu Deus, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Pai,
que a doutrina do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa, meu Deus, estar em nossos corações, Pai, para que nós possamos, oh meu Pai, seguir, obedecer, oh meu Deus, aquilo que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos, e os apóstolos ensinou para os discípulos, oh meu Deus, e hoje nós temos esse livre acesso também através da Tua palavra. Pai, não deixa ninguém, Senhor, ninguém nos enganar, Senhor. Não deixa, meu Deus, nós ser seduzidos, Pai, por homens ou por filho de homens, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mas que nós possamos ser ensinados, Pai, pela Tua palavra. Por isso, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Usa a minha vida, Pai, para a honra e para a glória do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor também é poderoso para usar a vida de cada irmão e de cada irmã aqui, Senhor, oh meu Deus, em conformidade à Tua palavra, Pai. Não precisamos discutir, não precisamos brigar, mas, oh meu Deus, só precisamos da Tua presença, porque está escrito na Tua palavra que naquela hora, quem vai falar é o Espírito Santo e não é nós. Por isso, Pai, nos ajuda, Senhor. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar. Irmãos, essa mensagem que eu li para vocês, veio ontem na minha mente, e eu comecei a meditar nela, aí começou a vir outros versículos, aí vem outros pensamentos. Por quê? Surgiu uma conversa, né, a respeito deste assunto. Mas qual que é o assunto, pastor, que surgiu a conversa? A conversa surgiu, o assunto surgiu, que o Espírito Santo não sai do homem. Aí, Deus me mostrou essa mensagem aqui na mente. Então, você vê, a Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele é o quê? Uma pessoa. Ele é um espírito, não é isso? Davi já falava do Espírito Santo, né? A Bíblia Sagrada fala que quando Davi pecou, ele pediu para Deus, para que Deus não fizesse o quê? Não tirasse dele o Espírito, e também colocasse nele um espírito inabalável. E o que você está precisando? O que eu estou precisando? Não é isso? Um espírito inabalável, e que ele não se retire de nós. Se o próprio Davi falou para Deus, para que Deus não retirasse dele o espírito, irmãos, então a gente já entende e compreende que o Espírito Santo, sim, ele pode habitar, também como ele não pode habitar em nós. A Bíblia fala que Saul, ele era rei de Israel, e Deus então se desagradou, né, daquilo que ele cometeu, e a Bíblia fala que Deus tirou dele o espírito, e ele morreu. Ele morreu, igreja? A Bíblia Sagrada fala que ele ficou atormentado. Então ele ficou atormentado. E a Bíblia Sagrada fala então que ele chama lá os servos dele e fala assim, ó, vá, procura um homem aí que toque harpa, um homem de Deus, e traga ele na minha presença. E foram buscar quem? Um jovem chamado Davi. Davi tocava harpa, Davi fazia louvores a Deus, Davi vivia na presença de Deus, Davi salmodiava a Deus. E aí Davi vem, e a Bíblia Sagrada fala que quando Davi, ele tocava a harpa, o que acontecia? Havia paz
em Saul. Paz. Então quer dizer, o Espírito Santo estava ali. Não é isso, irmãos? Porque assim, aonde o Espírito Santo está, a paz, né? A paz. Aonde o Espírito Santo não está, a confusão, a divisão, né? A briga, não tem jeito. Então a Bíblia Sagrada fala que Saul, então, quando Davi cantava, tocava, ele se acalmava e ele tinha paz. Mas quando Davi parava de tocar, a Bíblia fala que um espírito de perturbação perturbava Saul. Então, irmão, você vê que o mundo espiritual existe, né? Aí, nós acabamos de ler aqui, ó, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Então, para você ver, a pessoa está possessa pelo espírito. Aí ele sai do homem, mas ele que quis sair, esse espírito queria sair, irmãos. Ele queria sair para arrumar trabalho, serviço, para ir atrás de outro corpo para ser possuído. Não, ele estava bem. Ele estava numa casa. Ele estava habitado. Ele estava ali, ó, né? Aquela pessoa estava fazendo os desejos desse espírito. Um exemplo: a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que usa droga, a pessoa que mente, a pessoa que é falsa. Então, se o espírito está ali, ele está tranquilo. Ué, é o espírito da mentira. Então, quando ele quer que a pessoa mente, a pessoa mente. Então, por que ele vai sair? Então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, ó, voltarei para a minha casa, donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então olha bem, vazia, a Bíblia fala aqui ornamentada, e a Bíblia também fala que estava varrida e ornamentada. Então quer dizer, estava tudo certo, ninguém estava habitando ali. Ué, mas a pessoa fala que o Espírito Santo não sai da pessoa, mas ela estava vazia. Onde estava o Espírito Santo, irmãos? Se a Bíblia Sagrada fala que nós somos o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. Então, se ela estava vazia, ornamentada, varrida, não tinha ninguém nessa casa, não tinha ninguém nessa pessoa. Ela estava vivendo, né, limpa, certo? Está aqui varrida, estava preparada, estava arrumada, né? Estava esperando alguém para habitar. Entendeu, igreja? Ó, estava vazia, porque quando você muda para uma casa, você encontra ela cheia de móveis ou você encontra ela vazia? Geralmente tem pessoas que alugam com móveis, mas geralmente você pega ela vazia. Tem alguém morando lá? Você vai morar numa casa que tem uma família lá? Hã? Você vai habitar naquela casa, sua família vai habitar naquela casa. Então assim é o mundo espiritual, igreja. Então não existe isso. Então, Deus me trouxe lembrar essa mensagem aqui, porque surgiu esse assunto, que o Espírito Santo não sai do homem, não sai do homem. Mas a Bíblia Sagrada está falando aqui que, né, a casa está vazia, a casa está vazia. Aí, ó, então, vai e leva consigo outros 7 espíritos.
piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Mas por que Deus está falando que vai acontecer nessa geração perversa? Porque essa geração está vazia. Entendeu, igreja? Essa geração está vazia. Está vazia. Está aqui, ó, igual essa casa aqui, ó, sem nada. Limpa, varrida e ornamentada. Está vazia. Esperando o quê? Só o inimigo agir. Então, irmãos, a gente tem que parar para pensar. Vem cá. Como que eu vou dar ouvido, né, a certa situação que a própria palavra de Deus está falando, irmãos? Ontem, numa conversa, eu citei versículos da Bíblia, e eu falei assim, ó, eu posso falar, porque eu já passei por essa experiência. Agora, quem quiser crer, crê. Quem não quiser, amém. Né? Seja assim, vai fazer o quê? Ué, então você tem que passar pela experiência para você entender. Igual exemplo, eu sei que você já passou por muitas experiências, eu não sei. Muitas vezes eu posso até ficar em dúvida, mas sabe o que acontece? Realmente é verdade? Né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se está na Bíblia Sagrada que pode acontecer, e você me relatar aquilo que aconteceu na tua vida, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar, né? Eu não tenho que julgar, falar, não, essa irmã está mentindo, isso não pode acontecer, porque isso aconteceu na minha vida, né? Eu já fiquei vazio um dia, sem o Espírito Santo, e eu fiquei muito mal, irmãos, muito mal. Isso já passou. Não sei se já passou na vida de alguém aqui, a pessoa ficar vazia, sabe, sem força, não consegue lutar, não consegue orar, não tem vontade de nada, quer desistir de tudo, e não acredita mais em nada, e está vivendo por viver. Vamos viver na vida, vai. Vamos ver até onde, né, onde a vida me levar. Não é assim? Tem uma música que fala aí, do mundo aí que fala isso, né? Deixa a vida me levar. Vamos ver até onde vai. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Então a Bíblia Sagrada, ela fala a respeito disso aqui, né? Que o espírito imundo, então quando ele está no homem, ele sai, mas ele sai, irmãos, porque alguém tirou ele de lá. Ele não sai porque ele não saiu porque ele quis. Não. Porque realmente, irmão, eu acredito, né, que o espírito do imundo, o espírito do diabo, de vez em quando ele sai. Só que se a pessoa fechar a porta, o que vai acontecer? Não vai conseguir entrar. Então quando você fecha a porta, o inimigo vai ficar para o lado de fora. Vai ficar para o lado de fora. Nós estamos aqui porque nós decidimos fechar a nossa porta, para que ele venha ficar para o lado de fora. Só que para o lado de dentro, você não pode ficar o quê? Vazio. Pode ficar vazio. Por isso que a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não podemos deixar nossa casa vazia. Então, aí você pega uma mensagem que está em Mateus também. Mateus capítulo 10, irmãos. Versículo... Marcos capítulo 10. Vai lá em Marcos. E eu com esse assunto na minha cabeça, hoje de manhã eu fui ler a mensagem, e Deus me traz aqui em Marcos capítulo 10, versículo 38, então deu continuidade naquela conversa de ontem. Por quê? Porque a gente vai lendo e a gente vai entendendo e compreendendo,
que Jesus não veio em vão, porque uns falam assim, mas salvo uma vez, salvo para sempre, não tem como, já é salvo. Irmãos, então Jesus veio para quê? Então para pensar, irmão, para que Jesus sofreu tanto naquela cruz do Calvário? Fala para mim, irmãos, qual que é a necessidade que Jesus teve de mandar o seu filho unigênito, primogênito, para que ele pudesse morrer por mim, por você, sendo que se a palavra de Deus já estava resolvida, então não precisaria, irmãos. Deixava então aqui, o povo viver, viver no pecado, no erro. Então está salvo, então por que ele vinha? Então você pega a Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 38, e a palavra de Deus fala assim, mas Jesus lhes disse, porque Tiago e João, houve uma dúvida na mente deles, e eles fez um pedido a Deus, né? Aí a Bíblia fala assim, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedes, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Vocês podem? Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Você viu? Então, existe, irmãos, autoridades e governos, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Tem pessoas que é possesso de um demônio, ralezinho aí, né? Que nem a gente vê essas pessoas. Hoje eu mesmo, agora, quando eu vi aí correndo aí na rua aí, isso aí é esses demônios. Agora tem uns que é dominado por um demônio grande, irmãos, que está agora numa casa muito luxuosa, carros importados na garagem, governa muita gente, tem domínio sobre muitas pessoas, por causa do espírito que está nele, um espírito de mentira, um espírito de falsidade, um espírito de soberba, um espírito que só pensa nele, não pensa no próximo. Tem ou não tem, irmão? Eu estou mentindo? Tem pessoas assim nesse mundo, que só pensa nele, só junta riqueza para ele, só guarda para ele, não preocupa nem com a família. Você sabia? Tem pessoas que é rico, não preocupa nem com os irmãos, nem com o pai, nem com a mãe. Ele só pensa nele, mais ninguém. E eu vou além, nem na esposa e nem nos filhos, né? Tudo com limite. Tudo com limite. Traz debaixo de uma escravidão, né? Compra a pessoa, compra. Então, a Bíblia fala,
Quando, porém, disseram-lhes, podemos tornar-lhes, disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles o seu maioral exerce autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, ele veio para resgatar muitos. É todos, irmãos. E como que funciona um resgate? Para você ser resgatado de algo, irmãos, você tem que gritar. Se você estiver debaixo de um escombro, lá, na queda de um prédio, e você estiver lá calado, e ninguém fala nada, o que vai acontecer com você? Você vai ficar lá, não vai? Alguém vai lá tirar você? Você só vai ser resgatado se você gritar, se der um sinal, né? Tanto que coloca farejadores, cachorro, porque o cachorro também tem que ter um sinal, tem que sentir um cheiro, né? Tem que ver um gemido, para ele poder se manifestar, mostrar que tem algo naquele lugar. Então a tua vida é assim, a minha vida é assim. Então para você poder, né, ser resgatado, você tem que clamar, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que pedir, você tem que fazer alguma coisa. A Bíblia fala que você tem que invocar, não é isso? Você tem que invocar aquele que pode te ajudar. Agora, irmãos, está escrito, a casa está vazia, não tem ninguém, está limpa, varrida, ornamentada. O que você faz? Você vai ficar calado? Você vai esperar você ser vencido pelo tempo? Porque é isso que acontece, irmãos. Tem muita gente fora da igreja que fala assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso tomar santa ceia, eu não preciso, eu estou limpo, eu estou varrido, eu estou ornamentado, eu creio em Deus, eu estou na presença. Amém, vai embora sim. Só que lá na frente, fala para mim, o que vai acontecer? Irmãos, e tem gente ouvindo, dando ouvido essas vozes estranhas. Não, a gente tem que vencer, tem que lutar, tem que acreditar. Não, ontem esse assunto surgiu, e aí a pessoa falou, eu citei esse versículo lá em Mateus. Aí a pessoa pensou, falou: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ó, que detalhe. Será que a pessoa está batendo cabeça? Está pensando agora? Tá. Ué, mas como que pode? Se a própria palavra de Deus está falando que nós somos casa espiritual. Se nós somos casa espiritual, e a Bíblia Sagrada fala que como o Espírito Santo, ele é espírito, então como também o diabo, ele é espírito. Então, irmãos, a gente tem que pensar, né? Parar e refletir. Então, nós não podemos ser enganados pelo diabo. Aí a pessoa fala assim: então Deus não habita em ninguém, porque todos são pecadores. Não, irmãos, nós somos pecadores, somos,
Mas você não está lutando contra o pecado? E quem está te ajudando? Você acha que você está conseguindo sozinho? Irmão, você é carne. Você está na carne. Viu? A Bíblia Sagrada fala das obras da carne e as obras do Espírito. Agora, você só está em espírito ou você também está na carne? Em igreja, vocês estão na carne ainda? Nós estamos no espírito, mas nós estamos lutando contra a carne, é uma luta. Mas nós estamos nesse mundo. O próprio Jesus falou: Pai, o espírito está pronto, não está? Mas e a carne? Ela é fraca. Então o que Jesus quis dizer? Ainda há luta dentro deles, Pai. Cuidam deles, né? Não deixe eles órfãos. Eu estou indo embora para ti. E agora? O que vai acontecer? Né? Pai, vamos enviar aquele que está em mim, para que eles também possam o quê? Ser uma casa, para que o Espírito Santo possa habitar neles, para que eles também possam vencer como eu venci. Você entendeu, igreja? Então é assim. Então você não pode deixar essa casa vazia. Você não pode. Você quer ver? Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Romanos. Romanos capítulo 8, irmãos. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, a alma está no meio. Eu sempre prego aqui, tá vendo aqui? A sua alma está em jogo, tá no meio. Tá aqui, a carne e também está o Espírito. Não é isso? Tá aqui o mundo, que o mundo é movido pela carne, e nós sabemos que o reino do céu é movido pelo Espírito. Amém, igreja? E aí você está no meio. Então, se você se inclinar para o lado da carne, o que vai acontecer? Você vai estar fazendo a vontade do mundo. Mas se você inclinar para o lado do Espírito, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Então, você tem a decisão. Você tem a escolha. Mas então nós não temos o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, sim. Você tem o direito de escolher. Ou servir o bem, ou servir o mal. Ou servir a Jesus, ou servir o mundo. Ponto, acabou. Agora, você decidiu: eu quero servir a Jesus. É uma decisão tua. Você tinha o livre-arbítrio de escolher. E você escolheu Jesus. Então agora você vai ter que fazer a vontade de quem? Do Espírito. Amém? Você já não vai fazer mais a vontade da carne. Agora, se você desejar fazer a vontade da carne, você está falando o quê? Eu quero fazer a vontade do mundo. E fazendo a vontade do mundo, o meu príncipe, não é isso? O meu rei é quem? O diabo, ponto. Então não tem meio termo. É o direito que você tem para escolher. Então você tem o direito de escolher. Então a Bíblia fala, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Então, irmãos, quem está na carne não está sujeito à lei de Deus, à ordenança de Deus. Então a pessoa não vai querer passar pelo batismo, a pessoa não vai querer ser dizimista, a pessoa não vai querer ler a palavra, porque não está debaixo da lei de Deus. Então é isso que acontece.
Você viu lá? Ó, vocês podem sim beber do cálice que eu bebo. Vocês podem também ser batizados do mesmo batismo que eu fui batizado. Então é a lei de Deus. Quer obedecer? Amém. Não quer? O que nós podemos fazer? É orar. Pedir para que essa pessoa abra o entendimento. Porque ela está se achando forte, mas ela está na carne. Ela está forte na carne, ela acha que está no Espírito, mas não está no Espírito, irmãos. Porque é bíblico. Aí ela se alimenta da palavra. Só que aí ela está na carne. Aí ela entende e compreende que, não, eu sei que salvo uma vez, salvo para sempre. Não, eu estou já salvo, o espírito do diabo não pode entrar em mim. Mas irmão, já está nele. Está convencendo ele. Está convencendo ele que Jesus Cristo veio para nada. Para que veio então? Para que Deus permitiu, irmãos, Jesus sofrer tudo o que sofreu pela tua vida, pelo amor de Deus. Olha o que ele sofreu pela tua vida. A Bíblia Sagrada fala, irmãos, que, morte de cruz, era uma morte só para pessoas malditas. Você sabe o que é uma pessoa maldita hoje? Um estrupador. É uma pessoa maldita. Uma pessoa que não tem amor nem nela mesmo. Destrói famílias. Destrói uma pessoa, irmão. Você não sabe que a gente, não passou por isso, mas se a gente parar para pensar, irmão, uma pessoa que é violentada pelo próprio pai, violentada pelo próprio irmão, violentada, machucada há muitos anos. Quantas crianças é violentada há anos e anos, irmãos? E depois que vai descobrir, e aí já passou ano, essa criança sendo violentada todos os dias, irmãos. Irmãos, é muito triste. Então, é muito sério. Então a Bíblia Sagrada fala, portanto, os que estão na carne, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Você não está na carne, irmão, você está lutando contra a carne. Então quer dizer, você está lutando contra o pecado. Aí a pessoa fala assim, mas a Bíblia Sagrada fala que todos nós, claro que nós estamos lutando. Mas nós não estamos querendo ser vencidos pela carne. Nós estamos lutando, nós estamos pedindo força, Senhor, me ajuda, não deixa eu ficar na carne. Deixa eu ficar no Espírito. Deixa eu fazer tudo no Espírito, me ajuda. Então, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito, presta atenção, irmãos. É Paulo falando, não é qualquer um, irmãos. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, habita em vós. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada fala que
você tem que lutar para que ele permaneça em vós. Para que ele não venha sair. Porque, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, você está sendo guiado pelo Espírito Santo, irmãos? Por quem você está sendo guiado? Então, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Está vendo, irmãos? De adoção, irmãos. Então você foi adotado, porque você falou para Deus: Pai, eu não quero viver na carne, mas eu quero viver no Espírito. Então você, foi adotado, você foi resgatado por Deus. E aí a Bíblia fala assim, ora, se somos, porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeis o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, irmãos, nós vamos sofrer com Cristo, nós vamos ser glorificados com Ele, mas não tem jeito, é uma luta. Você tem que entender que há uma luta dentro de você, né? Há uma batalha da carne contra o Espírito. Então, se você pegar em Gálatas, Gálatas, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, Gálatas, irmãos, onde fala a respeito da obra da... Gálatas capítulo 5, versículo, irmãos, a partir de 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra
a carne. Então presta atenção. Não fica preocupado não fica... Está uma luta aí dentro de você. Viu? A Bíblia está falando que há uma luta dentro de nós. Não é verdade, irmãos? Não está escrito aqui? A carne contra o espírito contra a carne. É 24 horas isso, viu, irmãos? É trabalhando, é andando, é dormindo. É uma batalha. A carne contra o espírito, 24 horas. Luta, batalha, né? Então, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne, viu, irmãos? Não é as obras de Satanás. Nós temos que saber separar as obras da carne, não as obras de Satanás. Então as obras da carne são conhecidas e são. Primeiro, prostituição. Está vendo aí? Segundo, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, olha aí, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está vendo? Então, irmãos, não adianta fugir da palavra. Ah, mas a minha irmã, mas o meu filho, a minha mãe, o meu tio. Ah, mas, irmãos, está aqui escrito, não somos nós. Se a pessoa não lutar contra isso aqui, essas concupiscências da carne, não tem o que fazer, irmãos. Viu? É luta, é batalha. Mas, irmão, eu posso ser feliz? Pode, irmão, pode. Recentemente, né, nós estamos felizes e alegres por um casal de jovens aí, né? A igreja está toda feliz, Pode viver um namoro de santo? Pode, irmãos, por que não? É só lutar contra isso aqui, né? Se afastar da aparência do mal, vigiar, né? Orar, e entender que há uma luta dentro da pessoa, a carne contra o espírito. Você acha que a carne vai falar o quê? Viu? Não tem nada a ver. Mas e o espírito? Vai falar assim, vigia. Tudo pode, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo. Paulo falou, tudo pode. Você pode conhecer? Pode casar? Pode gerar? Pode. Mas tudo com ordem, com decência. Então a Bíblia está falando aqui, obras da carne. Então feitiçaria. Ah, mas a pessoa está possessa por um demônio. Não, ela é obra de feitiçaria. Ela vai lá e ela faz uma obra de feitiçaria. O que vai acontecer? Né? Ela deu liberdade, abriu a casa para que aquele espírito entrasse nela. Vocês entenderam, irmãos? Espírito da prostituição. Ela está dando liberdade, mas ela está espumando pela boca? Ela está, não, e muitas vezes dentro da igreja, viu, irmão? A pessoa está na carne. A pessoa dentro da igreja está na obra da carne. Viu? Está vivendo isso aqui, E não vai manifestar demônio nela não. Sabe por quê? Porque ela não quer. Ela está achando bom. Né? Porque ela está sentindo prazer, mas para ela não está em pecado. Mas é bíblico, viu, irmãos? Glutonarias, irmãos.
Sabe o que é glutonaria? A igreja sabe o que é glutonaria? Hã? A igreja sabe o que é glutonaria? Irmãos, comer demais. Sabia que isso é pecado? Que a pessoa é gulosa. Tudo que ela vê, ela quer comer, ela vai. Aí que você vê? É um espírito de não, tudo é dela, tudo eu quero, vou comer, é meu. Olha isso, irmãos. Então tem que tomar muito cuidado. Glutonaria é comida, comer demais. Eu conheço uma pessoa que uma vez comeu tanto que passou mal. Passa mal. Aí depois morre lá como chamam, hein? Com dá no estômago? Congestão. Tanto comer. Ó, tampa tudo lá dentro, não tem lugar para mais nada para. Então é muito sério, irmãos. Então, ó, glutonaria, bebedice, bebedices. Irmão, como começa como que a pessoa começa a beber? Com muito ou com pouco? Com pouco, né? E aí daqui a pouco, o que acontece? Né? A gente sabe, irmãos. O diabo é muito sujo. Então, ó, invejas, olha isso, inveja, irmãos. Invejar o que não é seu. Hoje eu ouvi isso, irmão. Você acredita que o diabo falou na boca de um caboclo lá, rapaz? E fiquei revoltado que ele falou. Ele falou assim, ó, de todos os pecados. Mas Deus acha que vai perdoar esse. De cobiçar a mulher do próximo. Olha que capeta. Irmão, isso é mortal. Você cobiçar uma mulher do teu próximo. Vixe, irmão do céu, isso dá um rolo. Isso dá um problema sério no céu. É muito sério, irmão. Desejar aquilo que Deus, rapaz, mas dá muita confusão. Olha, nossa, eu vi lá a mulher de fulano. Olha, ainda fala ainda. Eu vi a mulher de fulano lá. Nossa, olha o grosso daquelas. Rapaz do céu, se o marido dela escuta, rapaz, ele arranca teu pescoço. Arranca, irmãos. Irmãos, é muito sério isso aí. A Bíblia Sagrada lá em Provérbios fala sobre isso. Viu? Tem uma passagem em Provérbios que fala sobre isso. Né? O marido não perdoa. Viu? Não perdoa aquele que. Então, ó, facções. Ó, facções. Juntam pessoas para poder falar mal do outro. Vai unificando ali, ó. Vai enraizando. Facções. Viu? Ó, vamos fazer uma panelinha aqui, ó. Nós somos do lado B e aquele ali do lado C. E vamos lá. E o pastor do lado A. Vamos ver o que vai dar. E vamos fazer uma panelinha. Não, irmão, não pode ter facções dentro da igreja, em qualquer lugar. Não pode ter isso. Né? Entre irmãos não pode ter facções. Né? Não pode ter comando vermelho, não pode ter PCC, não existe isso. Na igreja não existe, somos todos de Cristo. Viu? Então, ó, dissensões, discórdias, iras, ciúmes. Olha aí, ciúmes, irmãos. Quem é ciumento aí? Luta. Se você é ciumento, então vai lutar. Vai repreender este mal, porque a Bíblia Sagrada fala que você não pode ser o quê? Ciumento. Sabia? Mas tudo tem limite. Tem uma hora que você tem que parar. Ciúmes, ó, Jesus tem. O Espírito Santo tem ciúmes de nós, irmãos? Tem, mas tem que ter limite. Tem ciúme de nós. O Espírito Santo tem ciúme da igreja. O Espírito Santo tem ciúme de você, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com os ciúmes, né? Eu vou contar para vocês aqui uma história rápida que aconteceu com 2 jovens, né? Eu fiquei sabendo isso dentro da Fundação Casa. Ele era lá de Reginópolis e os 2 eram da igreja, irmãos. E um dia lá teve lá, né, a obra na casa do Senhor e eles participaram, levita, cantaram no altar e saíram. Aí um olhou para o outro e falou assim: viu, vamos dar uma volta? Né? Aí o outro falou: vamos. Aí foram, só que eles foram no lugar errado. Foram numa danceteria. Entraram lá, música eletrônica. Aí de repente a mãozinha começa a mexer, o pezinho começa a mexer, pronto, né? É assim que funciona, irmãos, né? Aí o que aconteceu? Aí os 2 a noite inteira ficou nessa baderna, nessa bagunça, que é na vontade da carne. Aí na hora de ir embora, aí o que aconteceu? Deu permissão para que um espírito entrasse neles. E entrou nele.
um espírito de ciúmes. Aí começou uma discussão entre os dois. Ó, fulano tal estava olhando, aí começou. Aí o diabo começou, lembra que a hora que aquela pessoa estava olhando, aquele que veio servir, e o diabo começou a falar, e ele começou a falar. E começaram a brigar, a discutir, resumindo, ao ponto dela ficar paraplégica. Deu, irmãos, uma jovem, viu, de 17 anos, ficou paraplégica, por causa da violência que houve entre os dois. Ele agrediu ela tentou agredir, e ele foi revidar, e aí ele não tinha limite da força dele, aí juntou com a força do capeta, né, porque eu creio que foi o diabo que fez isso, porque o diabo tem força, e sabia ou não? Tem gente que tem que tomar cuidado, quando a pessoa está possessa pelo Espírito, se você não estiver debaixo da graça, cuidado, que ele pode pegar e jogar você na parede, né? É muito sério isso aí. Recentemente o pastor estava dando testemunho, lá na igreja tinha uma mulher, disse que era baixinha assim, ó, ela falou até que citou, ó, é o tamanho da irmã Cidinha, baixinha, e essa mulher, quando era possessa pelo Espírito, irmão, ela ficava muito forte, e um dia ela pegou o marido pelo colarinho assim, ó, camisa e tudo, levantou ele assim, ó, e o marido era enorme, levantou ele do chão, colocou ele pro alto assim, ó. Era ela? Não era ela, era o diabo. Olha, era o poder do diabo que estava nela. Então, nós temos que tomar cuidado. Então o que aconteceu? Esse rapaz agrediu e ela ficou paraplégica. E esse jovem chorava muito nos dias de culto lá. E ele ficava sempre no canto, dobrava o joelho e ficava lá, chorando. Aí um dia incomodou a gente. E a gente chamou ele para conversar e perguntamos para ele, falou assim, viu, o que está acontecendo com você, que toda vez que você vem no culto, chora? Aí ele fala assim, não, porque aconteceu isso, né, que eles não são de falar. Mas aí ele contou a história, porque ele estava lá, e ele falou assim, que ele estava arrependido do que ele fez, né, e ele não tinha o que fazer, porque ela ficou paraplégica, ela não ia andar mais, né? Aí, só que Deus é poderoso para fazer ela voltar a andar, né, irmãos? E aí o que aconteceu? Depois que ele confessou isso, irmãos, ele começou a ter mais paz. Aí a família da moça foi visitar ele na Fundação Casa, num domingo. E você acredita, irmãos, que a família foi perdoar ele? Que ele fez pela filha? Os pais perdoaram ele. Por quê? Porque ele estava atormentado. Ele estava perturbado. Porque a família, irmão, estava com o coração endurecido. Você imagina só para um pai, para uma mãe. Eles estavam orando, eles estavam da igreja, né? Então eles estavam perguntando para Deus, por quê? Né? Com a minha filha, por quê? Então esse jovem, ele estava em juízo, né? Ele estava preso, né? Numa situação. Para poder ele ser liberto, o Espírito Santo teve que trabalhar onde? No coração do pai, no coração da mãe, no coração da família, para que a família liberasse perdão, para que ele pudesse ter paz. E a partir daquele momento, irmãos, que a família procurou ele lá, acabou. Ele teve paz. Você vê? Teve paz. Porque é isso que o diabo queria. Mas só ele era culpado? Não, ela também foi culpada, né? Porque os dois tomaram uma decisão junto. Então se ela falasse assim, não vou. Se quiser você vai sozinho, não é? Ué, ela voltava para trás, eu vou para minha casa. Se você quiser fazer, você faz. Por isso, irmãos, que eu sempre falo para a igreja, tem uma personalidade própria, sua, viu? Não procura se espelhar nos outros, não. Se espelha em Jesus Cristo, viu? Que a gente, muitas vezes, pagamos um preço por causa disso, né? Talvez não quer seguir um caminho de uma pessoa que ela está trilhando, fala, eu vou seguir ali porque aquela pessoa... Não, irmão, segue o caminho de Cristo, de Jesus Cristo, amém? Então a Bíblia está falando aqui, as obras da carne, e aí depois, a palavra de Deus fala assim, mas o fruto do Espírito. Então você vai dar fruto. Quando você está no Espírito, você vai dar fruto. Mas o fruto do Espírito é, primeira coisa, amor. Você vai aprender a amar as pessoas, né? Você vai aprender a amar como Cristo amou. Então, você também vai aprender, a se alegrar, né?
Mesmo em momento difícil, mesmo em momento de luta, de batalha, também você vai se alegrar. Ó, paz, você também vai ter paz. Mesmo da batalha, mesmo na luta, você vai ter paz, porque você tem a certeza, a garantia, né, daquele que um dia, né, você confessou com a sua boca, e ele te aceitou, te resgatou, te comprou, né, que fez uma promessa, que você agora está debaixo de uma aliança. Então a Bíblia fala que terá paz. Ó, você vai ser também longânimo. O que é longânimo? Você vai entender e compreender o tempo de Deus, não é, irmãos? Você vai entender o tempo de Deus. Deus vai trabalhar, Deus vai fazer. É o tempo, longânimo, eu vou esperar. Não, Deus vai fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu sei que é no tempo de Deus. E eu tenho que também ser igual a Deus. Eu tenho que ser também, ter o mesmo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é longânimo. Porque, irmãos, se Deus for fazer agora, talvez pode acontecer algo muito triste, né? Então Deus trabalha primeiro para poder colocar tudo em ordem, né? Em conformidade à vontade, não sua, vontade dele, né? Então, ó, benigno. Então você vai ser benigno. A Bíblia Sagrada fala que você vai ser bondoso, né? A Bíblia Sagrada fala que você vai ser fiel. Ó, a fidelidade vai estar em você. A fidelidade vai estar em você. Ó, você vai ser manso na hora certa, ó, mansidão. Olha aqui, isso que eu mais gosto aqui, nesse domínio próprio, irmãos. Você vai ter domínio próprio. Você vai conseguir dominar você. Porque você sabia que você é uma fera, né? Sabia ou não? Você é forte, você é valente, você luta, você persevera, você corre atrás, você vai atrás do pão, do alimento, você sustenta a tua casa, você é lutador, você é lutadora, mas a Bíblia Sagrada fala que você tem que dominar essa fera que está dentro de você aí, né? Amém? Domina essa fera aí, irmãos, viu? Domina aí, você tem que se dominar. Ó, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir. Não nos deixemos possuir de vanglória. Então preste atenção, irmão. Cuidado. Não deixa você ser possuído pelo espírito de vanglória, não. Eu sou grande, eu sou sábio, eu sei o que eu estou falando, eu sou... Cuidado com essa glória aí. Cuidado com essa glória. Talvez você saiba demais e você está querendo se vangloriar e você vai pagar um preço. Viu, igreja? Assim qualquer um de nós. Viu? Então, ó, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém? Então, cuidado, irmãos. Então vamos lá, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. E para finalizar, irmãos, olha que palavra mais maravilhosa do mundo. Presta atenção, pega essa.
Pega, presta atenção. Pega essa e guarda no teu coração. Não deixa escapar. Acaso não sabeis que o vosso corpo, é santuário do Espírito? Está vendo, irmão? É a casa do Espírito Santo, irmãos. É o teu corpo. Então, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Está vendo? É de você, então, o Espírito? Não está fazendo aqui? É de Deus, não é teu. Então não adianta falar que o Espírito Santo não sai de você. Não é de você. Viu? Esse Espírito é de Deus. Então presta atenção, não deixe ninguém te enganar. E não saber, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Amém? Levanta tuas mãos, irmãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nós, meu Deus, abençoamos, Pai, toda a tua amada igreja, Senhor, hoje e para todo sempre. E todos digam comigo, amém. Glória a Deus.